E se um objeto atravessasse nosso sistema solar, expelindo apenas um tipo de gás que nenhum cometa natural deveria emitir sozinho? E se a NASA tivesse apontado seus melhores instrumentos para ele e descobrisse algo que contradiz tudo o que sabemos sobre química espacial? Em 2025, isso aconteceu. E quanto mais observamos 3I Atlas, mais impossível ele fica. 3I Atlas foi detectado em março de 2025 pelo sistema automatizado Atlas, no Havaí. A primeira coisa que chamou a atenção foi a velocidade, 34 km por segundo em relação ao Sol. Rápido demais para ser um objeto do nosso sistema. A trajetória confirmou, hiperbólica, vinha de fora. O terceiro objeto interestelar confirmado na história. Depois de Oumuamua, em 2017, e o cometa Borisov, em 2019, a comunidade científica já tinha protocolos. A NASA ativou o SpareX Observatory, um telescópio espacial com espectrômetro infravermelho de última geração, capaz de detectar assinaturas químicas com precisão absurda. Apontaram para 3I Atlas, esperando ver o padrão típico: água, monóxido de carbono, talvez amônia. O que encontraram foi perturbador. Se este vídeo já está te deixando louco e você quer que eu continue destapando coisas que ninguém mais tem coragem de contar, esmaga o like agora mesmo e ativa o sininho. Porque o que vem em 3 minutos, a NASA demorou semanas para aceitar que era real. Mas o que ninguém esperava era o perfil químico. Cometas fazem uma coisa quando se aproximam do Sol. Sublimam. O gelo vira gás, cria uma coma brilhante, desenvolve caudas. É física básica. Esperávamos que 3I Atlas fizesse exatamente isso quando cruzasse 1.5 UA, a distância onde a maioria dos cometas acorda. Só que não aconteceu. A 1.5 unidades astronômicas, a temperatura de equilíbrio é cerca de 100 degrees. A água sublima nessa distância. CO2 também. Todo cometa conhecido desenvolve pelo menos um vestígio de coma aquosa. 3I Atlas, nada. Zero emissão de água. O Hubble confirmou. Nenhuma linha espectral H2O. Como se não tivesse um único cristal de gelo na superfície. Mas aqui está o problema. Ele estava emitindo gás. Muito gás. A magnitude aparente aumentou de 19,2 para 16,8 em 2 semanas. Algo estava sublimando, só que não era água. Era dióxido de carbono puro. E a taxa de emissão era absurda. 180 quilos por segundo. Como uma mangueira de incêndio apontada para o espaço, mas sem uma única molécula de água junto. E isso foi só a primeira esquisitice. O SpareX consegue separar assinaturas químicas com resolução espectral de 0,003 micrômetros. Se houvesse água, mesmo em quantidades mínimas, o instrumento detectaria. Se houvesse monóxido de carbono, presente em literalmente todo o cometa já observado, apareceria nas linhas de 4,67 micrômetros. O espectro voltou limpo, só CO2. Linhas de 4,26 micrômetros. Nada mais. Trabalho com espectroscopia planetária há 12 anos. Já analisei dezenas de cometas. Nunca vi um perfil químico tão estéril. Cometas são sujos. Tem água, CO, metano, amônia, compostos orgânicos. São uma bagunça química. 3I Atlas era cirurgicamente puro. Mas quando o time ampliou a análise para incluir razões isotópicas... Espera. Porque o que eu vou dizer agora contradiz a formação de qualquer objeto natural no universo conhecido. A razão isotópica 12C, 13C do CO2 era 180. Deveria ser 89. Sempre é 89 em objetos do sistema solar. Em cometas interestelares como o Borisov era 91. Variação natural. Mas 180? Isso significa que o carbono tinha o dobro de 12C do que deveria. Como se alguém tivesse filtrado o carbono 13. Lembra quando perguntei o que expele só CO2? Agora a pergunta é pior. O que expele CO2 isotopicamente modificado? Porque isso não acontece naturalmente. Nunca. Deixa eu explicar o que isso significa. Isótopos se formam em estrelas. A proporção de 12C para 13C depende da química da nebulosa, onde o objeto nasceu. Varia um pouco,
85 a 95, mas é consistente. É uma impressão digital química, imutável, exceto que 3i Atlas tinha 180, o dobro. A única maneira de conseguir essa proporção é através de separação isotópica, um processo industrial que requer energia, equipamento, controle, coisas que a natureza não faz sozinha. É como encontrar alumínio purificado flutuando no espaço. Alumínio existe na natureza, mas só como minério. Purificado? Isso exige fornos, eletricidade, intenção. E a coisa fica mais estranha, porque a taxa de emissão não era constante, pulsava, e tinha um padrão. Entre abril e junho de 2025, o SpareX fez 47 observações de 3i Atlas. O time esperava ver declínio gradual na emissão de CO2, padrão normal à medida que a camada superficial se esgota. Não foi o que aconteceu. A emissão aumentava e diminuía em ciclos. 180 kg por 11 horas. Depois caía para 40 kg por 6 horas. Subia de novo. 11 horas. 6 horas. Repetição perfeita por semanas. Cometas não fazem isso. A sublimação é caótica, dependente de topografia, composição local, rotação irregular. Você não consegue ciclos perfeitos. É como esperar que um iceberg derreta em pulsos cronometrados. Mas 3i Atlas fazia exatamente isso, como se tivesse um temporizador interno. E então, alguém do time fez a pergunta óbvia. E se não fosse sublimação? E se fosse expulsão controlada? Como um sistema de propulsão? Porque aqui está o detalhe que ninguém quer falar alto. Os jatos de CO2 estavam todos apontados na mesma direção, para trás, no eixo da trajetória, como se estivessem corrigindo o curso. Cometas giram, jatos apontam para todo lado, aleatórios. Mas 3i Atlas mantinha a orientação fixa. Os jatos sempre para trás, sempre no mesmo ângulo, por meses. E havia outro padrão nos pulsos. Algo que o time inicialmente descartou como ruído instrumental. Em julho, um algoritmo de análise de dados detectou microvariações nos ciclos. Durações não eram exatamente 11 e 6 horas. Eram 11b08, 5.97, 11.12, 6.02. Flutuações de minutos. Mas quando converteram tudo para segundos e mapearam as diferenças, formavam uma sequência. 39.888 segundos. 21.600 segundos, 40.032 segundos, 21.672 segundos. E a sequência se repetia, como se estivesse transmitindo algo. Ou talvez a pergunta real já não seja o que é este objeto, mas por que parece estar nos enviando padrões matemáticos através de variações de pressão de gás. Em agosto, o time fez algo que nunca tinha sido feito antes. Usaram o interferômetro de Rádio Alma no Chile para medir a polarização das moléculas de CO2. Se fosse sublimação natural, as moléculas teriam orientação aleatória. Se fosse expulsão através de bocais, teriam alinhamento. As moléculas estavam 73% alinhadas. Pensa nisso. 73% das moléculas apontando na mesma direção. Isso não acontece na natureza. Quando o gelo sublima, as moléculas escapam em todas as direções. Caos térmico. Mas 3i Atlas estava expelindo CO2 como um motor de foguete expele propelente, com geometria, com controle, com eficiência impossível para um processo natural. E então veio a mudança que ninguém consegue explicar. Em 15 de setembro, a orientação dos jatos mudou. 3,2 graus para o norte eclíptico. Os ciclos continuaram, 11 e 6 horas, mas agora apontavam para uma direção ligeiramente diferente. Como se o objeto tivesse ajustado sua atitude. Asteroides não fazem isso, cometas não fazem isso. Seus jatos são passivos, governados por rotação e aquecimento solar. Não decidem mudar de direção, mas 3i Atlas fez. E aqui está o que realmente deixou o time em silêncio. Quando calcularam o vetor resultante da mudança, a nova orientação apontava diretamente para Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, 4,24 anos-luz de distância. E 3i Atlas, depois de ajustar sua orientação em setembro, estava apontando seus jatos de propulsão diretamente para ela.
com precisão de 0,08 graus. Pode ser coincidência? Tecnicamente, sim. O espaço é grande. Você pode apontar para qualquer lugar e acertar alguma estrela, eventualmente. Mas aqui está o problema. Próxima Centauri tem 3 exoplanetas confirmados. Um deles, Próxima B, está na zona habitável. Temperatura certa para água líquida. E em 2023, o James Webb detectou possíveis assinaturas de metano e dióxido de carbono na atmosfera. Biomarcadores. Então temos um objeto interestelar que expele apenas CO2 isotopicamente modificado, mantém ciclos de propulsão cronometrados, ajusta a orientação no espaço e aponta para o único sistema estelar próximo com um planeta potencialmente habitável. E se não for um cometa? E se for uma sonda? Pensa nisso por um momento. Uma civilização em Próxima B, se existir, estaria a apenas 4 anos-luz de nós. Se enviassem algo viajando a 0,1% da velocidade da luz, levaria 4.000 anos para chegar aqui. Tempo suficiente para a tecnologia de propulsão parecer natural, quando finalmente desacelerasse usando CO2 comprimido. Passamos 70 anos procurando sinais de rádio. E talvez a mensagem esteja vindo em objetos físicos que atravessam o espaço, usando química como linguagem e propulsão como sintaxe. Se isso é real, e todos os dados apontam para algo não natural, então estamos lidando com tecnologia. Não vida biológica transmitindo ondas, mas engenharia. Algo projetado para atravessar o espaço interestelar, usar CO2 como propelente porque é eficiente e detectável, e transmitir padrões através de variações temporais porque matemática é universal. É perturbador porque é elegante. Não é um sinal de rádio gritante dizendo olã. É sutil. Requer observação cuidadosa, análise profunda. Como se estivesse testando se somos inteligentes o suficiente para perceber. E aqui está a parte que me deixa inquieto. Quantos objetos assim já passaram e não detectamos? Oumuamua tinha aceleração anômala que nunca foi explicada. Borisov tinha composição estranha. E agora, 3I Atlas, com propulsão orientada e química impossível. Talvez o universo esteja cheio de sondas, objetos pequenos, silenciosos, que parecem naturais à primeira vista. Até você olhar de perto, até você medir os isótopos, até você perceber que os padrões são precisos demais. Porque aqui está a verdade incômoda. Se 3I Atlas é uma sonda, então quem a enviou sabia que desenvolveríamos espectroscopia infravermelha. Sabia que procuraríamos assinaturas químicas. Sabia que identificaríamos padrões matemáticos. Foi projetada para ser encontrada por nós. Agora. E se estamos finalmente prontos para ver? Quantas outras coisas estamos prestes a descobrir? Somos uma espécie que aprendeu a olhar o céu e ver mais que luzes. Vemos química, física, padrões. E talvez, só talvez, estejamos finalmente desenvolvendo olhos sensíveis o suficiente para perceber que o universo não está vazio. Está cheio. Cheio de mensagens escritas em trajetórias, em razões isotópicas, em ciclos de pressão de gás. Só precisávamos aprender a linguagem. Se esta descoberta te fez questionar o que mais está atravessando nosso sistema solar neste momento, inscreva-se no canal e deixa nos comentários. Você acha que 3I Atlas é uma sonda alienígena ou coincidência astronômica? Porque em dezembro de 2024, ele vai cruzar a órbita de Júpiter e começar a desacelerar. E todos os grandes observatórios estarão observando. E se quiser apoiar investigações mais profundas como esta, considere virar membro do canal. Link na descrição. Deixa uma só palavra nos comentários: sonda ou cometa. Quero ver quantos estamos pensando a mesma coisa, porque em 90 dias ele sai do alcance do SPREX para sempre, e não vai ter como checar mais essas medições. Quando 3I Atlas cruzar a órbita de Júpiter em dezembro, vamos ter a resposta. Ou talvez só uma pergunta ainda maior. Porque se continuar ajustando orientação, se os ciclos continuarem perfeitos, se apontar para outro sistema estelar, então teremos que aceitar que não estamos sozinhos. E nunca estivemos. Talvez a pergunta nunca tenha sido: existe vida lá fora? Talvez seja:
Quando vamos parar de ignorar as evidências que já estão aqui?